Boa noite, gente, boa noite. Terminando de arrumar a minha bagunça. Boa noite a todos. Mais um evangelho, mais uma segunda-feira pré-segunda de Natal. Espero que vocês tenham tido uma semana proveitosa, produtiva, em todos os sentidos. Boa noite. Mandando aviãozinho para a família, para os amigos. Quanto mais gente fazendo evangelho, melhor. É isso aí, gente, como é bom, né? E enquanto a gente tá aqui papeando um pouquinho, já vai arrumando a água de vocês, viu? Lembrando que é individual, cada um com a sua necessidade, cada um vai receber o remedinho que precisa. Me fala se vocês estão ouvindo a música. Se tiver muito alta eu baixo. Eu tô com o ventilador aqui do lado. Que calor, gente, que tá, misericórdia. Não dá pra ficar assim, não. Eu tentei ficar assim, mas não dá. Então eu deixei ele um pouquinho mais afastado. E deixei ele virado direto, ele não tá nem girando. Deixei direto pra cá. O som tá bom. Ótimo. Então é isso aí, gente. É muito bom, né? A gente tá aqui no Evangelho toda segunda-feira. A grande maioria das pessoas há muito tempo comigo. Boa noite para quem tá chegando agora, Pri. E algumas pessoas chegando mais um pouquinho depois, mas toda segunda-feira aqui junto. O poder do Evangelho no lar, né? A proteção que ele traz. Imagina um berço. Imagina o berço de um bebê, né? De uma criança que tem aquele véu. Não lembro o nome do tecido, né? Aquele véu que tampa todo, protegendo a criança, né? Assim eu fiz essa analogia, assim é o Evangelho, protegendo o nosso lar, protegendo a nossa família. É de uma importância além de nós. Eu acho que poucas pessoas têm a dimensão do poder, da importância do Evangelho no lar. Mosqueteiro, que é isso? O mosqueteiro é isso, né? O Evangelho ele é como se fosse um mosqueteiro em cima da nossa casa. Então é isso. Se as pessoas que não fazem, né, tivessem essa dimensão um pouquinho só, não deixariam de fazer. E aquilo que a gente fala é no mínimo uma vez por semana, no mínimo. Eu lembro na pandemia, eu fazia quase todos os dias Evangelho no lar. E foi a melhor coisa que eu fiz. E os nossos, que a gente fala, o Evangelho no lar não é só um Evangelho no lar, né? Ele traz um estudo, ele traz os ensinamentos, toda a sabedoria que a gente tem hoje para a gente viver, lidar com as aflições que a gente passa no nosso dia a dia, que muito provavelmente sem o Evangelho a gente não daria conta, ou a gente até daria conta, mas a gente demora muito mais para sair daquele problema, né? Daquela aflição.
Então a gente só tem que agradecer. E eu dou os parabéns para vocês da gente estar junto aqui. Certo? E então, pegando a água de vocês, relembrando, minha água tá aqui separadinha, a água das meninas tá aqui, das minhas 2 gatas. Se você tiver um pet na sua casa, pode colocar água para eles. A espiritualidade vai fluidificar, vai colocar remedinho. Muito válido, muito válido. Então a gente vai entrar oficial no nosso evangelho, pelo nosso Gotas de Esperança, esse livrinho de bolso que traz lições lindas. E é importante a gente ter um livrinho desses, gente, na nossa bolsa, literalmente, né? Na nossa bolsa, no nosso carro, no trabalho, naquele momento de dúvida, de tristeza. Você fecha o olho, mentaliza Jesus, se conecta com o seu mentor, abre e aí vem uma resposta. Então é importante esse livrinho, ou qualquer tipo, né, de livrinho assim, espiritual, sempre perto de você. Então hoje a gente vai abrir uma mensagem par. Estamos aí, final de ano, mês de dezembro, aproximando o Natal, né, comemorando Jesus, a vida de Jesus, né? A gente tem que esquecer totalmente, a gente tem que esquecer da imagem de Jesus na cruz. A gente não pode dar valor para a morte de Jesus. A gente tem que comemorar a vida de Jesus. Então, uma mensagem par para a gente. Mensagem 118. Não se revolte contra as intempéries. Toda a natureza está sujeita a Deus. O frio, a chuva, o vento, o sol quente existem para o seu benefício. Suas variações visam o equilíbrio da vida. Sem elas, talvez você não pudesse sobreviver. O ar que você respira, a água que o serve, o alimento que o sustenta demandam condições apropriadas. Deus regula tudo. Agradeça. Veja o amor de Deus nos fenômenos climáticos, mesmo com sacrifício e morte. Ver Deus nas variações da natureza é um ato de fé. A Terra é um planeta onde a gente tem essas variações de temperatura, né? Muito frio, muito calor, desertos, geleiras, condições climáticas extremas, onde existe o sofrimento. A Terra é assim, porque a gente é assim. Nós somos atraídos, Enzo, nós somos atraídos, o nosso espírito é atraído no planeta certo, né? Então a gente, e eu me coloco nessa turma, né? Quem me conhece sabe como eu reclamo do tempo, misericórdia, em especial do calor. Mas eu reclamo. Mas é aquela coisa, a gente reclama, mas ok, faz parte, tá tudo bem. A gente vai se virando. E assim é a vida, assim são os problemas da nossa vida. Essas condições, essas variações, os problemas que a gente tem, os sofrimentos, como ele fala aqui, essas variações, né, visam o equilíbrio da vida. Então a gente tem esses sofrimentos que é para equilibrar
a nossa vida, para a gente saber o caminho a seguir. Como ele diz aqui, Deus regula tudo, mesmo naqueles terremotos, né, naqueles tsunamis onde morrem pessoas, a gente sabe, é a tal da lei da destruição, que precisa através da destruição, tudo modifica, tudo renasce de uma outra forma. Assim é a vida aqui na Terra. Por isso que a gente desencarna para reencarnar, sempre melhor. Então, uma mensagem linda para a gente iniciar o nosso Evangelho. Vamos fazer a nossa oração, vamos fechar nossos olhos, se conectar com Deus, nosso Pai maior, se conectar com Jesus, presente no nosso Evangelho, como ele diz, onde existem 2 ou mais, lá eu estarei, falando da espiritualidade, falando de Deus. Então ele está aqui no nosso lar, no meu lar, no seu lar. Agradecer aos benfeitores espirituais que nos acompanham todas as segundas-feiras no Evangelho. Agradecer aos nossos mentores, agradecer aos nossos entes queridos que têm a permissão de estarem aqui com a gente para aprender, para matar saudade, para nos abraçar. Vocês podem ter certeza, os nossos entes queridos que já partiram e que continuam vivos, eles estão no nosso lar nos abraçando, e eu sei que muitas pessoas sentem esse abraço de alguma forma, dizendo que a vida continua, que a gente possa vibrar por eles, que a gente possa vibrar por todos que precisam da nossa energia, dessa energia tão boa, tão forte que a gente tem, que a gente desenvolve todos os dias no nosso vigiai e orai cotidiano, que a gente desenvolve essa luz, essa vibração na nossa reforma íntima, que eu sei que todo mundo aqui faz. Que essa vibração chegue a todos os que precisam, encarnados, desencarnados. E assim a gente vai trilhando o nosso caminho no bem, na compaixão, na caridade. A gente vai se curando e a gente ajuda o outro a se curar. Somos muito gratos a essa egrégora espiritual que se encontra no nosso lar, trazendo harmonia, trazendo a proteção, a paz, o entendimento. Senhor Jesus Cristo, que a gente possa entender cada palavra do seu ensinamento. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, trazendo o remédio certo para a nossa cura, a espiritualidade que vai praticar os tratamentos, vai aplicar os passes. E com esse amor no nosso coração, a gente inicia mais um Evangelho. Graças a Deus, que assim seja. Seja bem-vindo para quem está entrando agora. Então a gente está no nosso Caminho, Verdade e Vida do Chico, através do mentor espiritual dele, Emmanuel. Um tema que a gente fala muito, intitulado Caminhos Retos. Então ele vai falar sobre o homem que também ele só procura aqui na vida terrestre o que é de interesse dele, né, de interesse próprio dele, e não busca o caminho reto, né, que é o caminho junto de Jesus, da boa nova de Jesus. E a gente sabe que a partir daí vem o sofrimento, vem os sofrimentos, né? As aflições, como a gente fala, os desequilíbrios. Então a gente vai ler, é uma leitura rápida, mas é uma leitura muito importante.
E aí tem a passagem na Bíblia que está em João, capítulo 21, que fala: e ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Emmanuel explica pra gente: a vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa da reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora. Quantas pessoas a gente vê, né, gente? Blasfemando Deus. Gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador de valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Nós somos o barco. Então, todos os dias ele fala que a gente levanta com a nossa rede de interesses, né? O que a gente quer pescar. Estamos lançando a nossa rede para a banda direita? Direita no sentido, o lado correto, né? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai a vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Aqui a gente finalizou a leitura do Emmanuel, a explicação do Emmanuel. Vocês já perceberam, gente, que é, como a gente fala, né? Como a gente brinca, é um tapa na orelha cada lição. Só verdades. Então, eu vou ler as minhas considerações. Cada um de nós aqui, cada um, gente, cada encarnado na Terra, no planeta Terra, cada ser humano, cada criatura humana, a gente, antes de reencarnar, a gente reencarna com um plano reencarnatório, né? Para que serve esse plano reencarnatório que a gente faz lá na tal da erraticidade, que é o período de uma encarnação para outra? Então a gente tem a nossa ajuda dos espíritos superiores que ajudam a gente. Olha, você vai precisar melhorar nisso, melhorar naquilo. A gente, sempre junto de espíritos de luz, a gente escolhe as nossas provas, as nossas expiações. A gente fala que quando a gente está lá no plano espiritual, a gente quer fazer tudo de uma vez só, né? Eu quero sofrer isso, eu quero sofrer aquilo, eu quero passar por essa prova, por essa expiação, mas aí vem o nosso mentor e fala: não, calma que você não vai dar conta de tudo numa só. Vamos dividir isso, tá tudo bem, né? Então a gente a gente reencarna com esse plano para quê?
para que a gente tenha uma condição melhor de evoluir, que a gente tenha um direcionamento. Então a gente não é, entre aspas, jogado num corpo sem um plano, né? É como uma viagem. Quando a gente vai viajar para um lugar diferente, para um lugar onde a gente não sabe direito, né, o que vai acontecer, a gente faz um plano. A gente chega lá, pode mudar tudo, né? Aí vem isso aí. Quando a gente faz todo esse planejamento, a gente reencarna, aí o que acontece? A gente entra, né, nesse corpo aqui, né, como os espíritos falam, nesse corpo grosseiro, né, nesse envoltório carnal. E aí junto disso vem o que? Vem as vicissitudes, vem os desafios, as provas. E aí o que vem junto disso? Boa noite para quem está chegando, Li. Junto desses desafios que vêm ao longo da nossa encarnação, vem as escolhas, né? E a gente sabe que escolha é livre. Eu vou plantar, eu vou escolher o que eu quiser. É livre. E essas escolhas, determinadas escolhas, podem fazer a gente evoluir. Sim. Agora, pelo nosso livre-arbítrio, que todo mundo tem livre-arbítrio, a gente aprende isso, né? Pelo nosso livre-arbítrio errado, a gente faz escolhas erradas. Daí o que acontece quando a gente faz escolhas erradas? A gente se distancia de Deus, né? Emmanuel está falando. A gente se distancia de Deus, dos desígnios de Deus. A gente se distancia do nosso planejamento, do planejamento que a gente fez. A gente vai se distanciando. Deus espera que a gente seja bom para o outro, que a gente faça a caridade, que a gente pratique coisas boas para a gente evoluir. E a gente vai distanciando, né? À medida que vem esses desafios da nossa vida. Venha, como ele fala, né? A gente culpa a Deus, que é uma coisa muito errada, que isso a gente vai dar conta, né? Aquela pessoa que culpa a Deus pelo seu sofrimento, não entende nada do que é Deus, não entende nada sobre a verdadeira fé. Bom, o que acontece? Quem percorre, né, aquela criatura que percorre pelo caminho reto, pelo caminho de Jesus, essa pessoa, ela vai sentir no coração, ela vai entender as orientações dos bons espíritos. Quanto mais a gente se conecta com Deus, quanto mais a gente pratica as coisas de Deus, mais a gente ouve, né? Mais a gente desenvolve o nosso ouvido de ouvir. Aí a gente entende as orientações do nosso mentor. Aí a gente não se perde nas ilusões do mundo, né? A Rita está falando, tem um louvor lindo relacionado a essa parte da Bíblia sobre a pescaria de Pedro, que chama Não Pare, da cantora gospel. Quem tiver curiosidade, que legal, ótima dica, anota, boa. Então é isso, quando eu entendo o que a espiritualidade tá me intuindo, eu consigo me distanciar das ilusões do mundo, da terra, né? Os meus olhos só veem ilusões, né? Os meus olhos da carne. E aí essa pessoa que consegue caminhar no caminho, trilhar a jornada aqui na terra
pelo caminho reto é essa pessoa que Jesus fala, né? Ela lança a rede dela para a banda direita. E aí ela consegue, no dia a dia dela, encontrar o alimento verdadeiro para a alma, né? É o que a gente faz aqui no nosso evangelho, esse alimento, né, que está entrando no nosso coração, está entrando na nossa alma. Esse é o alimento que a gente consegue encontrar todos os dias para se alimentar, né? Que a gente consegue viver melhor aqui. Mas a gente sabe, infelizmente, que ainda aqui na Terra, né, uma grande maioria, quando chega na Terra, reencarnou, vai vendo essas ilusões, né? A maioria, como eu falei, né? Acaba se entregando nesses maus caminhos, né? Os vícios, as ilusões, as facilidades, ao invés do caminho reto, vai pelo caminho torto, né? Os caminhos tortos. E aí acaba esquecendo os desejos, como ele fala, os desejos de Deus, né? Vem aí, a pessoa começa a partir, eu digo a gente, porque como eu falei, a grande maioria, né? Acaba partindo pro lado egoísta, pro lado do orgulho, da vaidade, como a gente aprende. A gente tem até um exemplo, se eu não me engano está no livro, eu já falei várias vezes sobre esse caso do Otávio, no livro Os Mensageiros, do André Luiz, que foi antes dele reencarnar, no planejamento reencarnatório dele, ele seria, aqui na Terra, um grande médium, gente, de uma mediunidade extremamente ostensiva, né? Então ele trabalharia aqui na Terra para Deus, né? A gente sabe que mediunidade é caridade. Então ele trabalharia a mediunidade ajudando encarnados e desencarnados, que é o papel do médium. Então ele vem com essas faculdades mediúnicas muito poderosas. Só que aí, tudo bonitinho, tudo planejado, gente. Toda a família dele que se reencontraria com ele, que ajudaria ele, né, nessa trajetória da mediunidade. Eles se reencontrariam aqui na Terra. Só que aí ele acaba se entregando para os vícios aqui da Terra. Ele se entrega, né, para essas ilusões. E aí vem nosso poderoso Pai, né? E ele, acho que, se eu não me engano, ele desencarna aos 41 anos, mais ou menos, né? Pelos vícios, né? E é Deus falando: volta, filho, volta, porque você está saindo demais do seu planejamento reencarnatório. Chega agora, volta. E aí ele perdeu uma encarnação onde ele faria tanta coisa boa, ele se perde aqui, né? Ele foi completamente para um caminho torto. É um exemplo. Então aqui na Terra, isso faz parte da Terra, né? O espírito encarnado, nós, a gente tem a tendência de desenvolver primeiro o lado da inteligência, né? O lado do intelecto. Exatamente por a gente estar na matéria, né? Estar num planeta materialista, a gente estar dentro do corpo. Então a tendência é a gente desenvolver primeiro a parte intelectual, para depois, lá na frente, né? E esse lá na frente, gente, não é numa encarnação só não, né?
São várias encarnações. Lá na frente, como Emmanuel fala, pela lei da reparação, pela lei da causa e efeito, né? A gente sente os efeitos do que a gente praticou para nós mesmos e para os outros. A gente começa a entender isso um pouco melhor. E daí a gente vai usar essa inteligência que a gente já tem. Lembra que a cada encarnação, a gente não perde aquilo que a gente aprendeu. Então, através dessa inteligência, que a gente vai começar a entender essa lei da reparação, lei da causa e efeito, né? O que a gente está sofrendo, eu vou usar a minha inteligência para eu fugir desses sofrimentos que eu tô tendo. E aí eu começo a buscar esse caminho reto, né? Eu começo a ter um olhar para a parte espiritual, né? Quantas pessoas a gente conhece, eu tenho certeza que você conhece, aquela pessoa, entre aspas, cientista, né? Que tem aquela característica cientista, né? Tudo é ciência, tudo tem que ter uma explicação, mas em algum momento ela está começando a ouvir alguma coisa relacionada à espiritualidade, ou quando de repente você fala para essa pessoa, ela para te ouvir, né? E não tem medo não, ó, aproveita para falar, aproveita. E daí começa a vir o quê? O equilíbrio na vida, né? Esse equilíbrio que vai fazer o quê? Vai afastar a gente dos sofrimentos. Por que a gente vai começar a se afastar? A gente vai começar a diminuir o sofrimento na minha vida? Porque eu estou equilibrada, eu não vou ter excessos. O que prejudica a minha vida, a nossa vida, são os excessos. A gente tem que lembrar que a gente mora, a gente habita, né, num planeta material. Como a gente fala, poxa vida, é errado eu comer carne? Não é errado, mas a gente tem que encontrar um equilíbrio, né? Principalmente a gente tendo essa visão espiritual. Poxa, Paula, é errado eu tomar um vinho, uma cerveja? Não. Claro que não. Sem excesso. Sem excesso. O sexo é errado? Claro que não. Sem excesso, né? Ou seja, sem vícios. Então, quando eu entendo isso, o meu sofrimento começa a ser, os meus sofrimentos, né? As minhas aflições começam a se afastar. E aí, o Emmanuel fala também uma coisa muito importante daquela pessoa, né? Daquelas pessoas, enfim, que buscam a perfeição em si mesmo. Que não existe, né? Como a gente acabou de falar. Não existe ninguém perfeito aqui na Terra, né? Essa pessoa querer ser perfeita é perder tempo, é perder energia, é perder amigos, é se isolar. E o que é pior, vai se isolar e vai ver depois que desencarnou que não chegou nem perto da perfeição. A gente ainda aqui na Terra, a gente tem as nossas sombras, as nossas imperfeições. Quem são as nossas sombras? Os vícios, né? Que todo mundo tem, os nossos desafios, os nossos medos. Todo mundo tem. E ainda, gente, muitos de nós aqui na Terra ainda
conserva traços do primitivismo, da animalidade. Aquelas pessoas que agem pelo impulso. Eu sou assim, bateu, levou. Né? Toma lá da cá, parte pra briga, fala o que vem na cabeça. Pessoas violentas. Então são pessoas ainda que traz esse traço, mantém esses traços primitivos. Ainda tem aqui na Terra, e muito. Então por isso que essas nossas sombras, né, esses nossos vícios, os nossos apegos, por isso a importância da gente trabalhar o desapego, né, ainda estão entre nós, né, circulam entre nós. E por conta disso, a gente tem os nossos conflitos internos, que é o mais difícil de se resolver. O problema não tá no outro, tá dentro de nós. Os vícios, as sombras, tá dentro de nós. A partir do momento que eu entendo que o sofrimento que eu tenho, a aflição que eu tenho, o desequilíbrio que eu tenho, fui eu que causei, eu começo a entender que eu preciso trabalhar o meu interno. A culpa não está no outro. O outro pode me xingar, pode fazer o que for. Eu tenho a minha paz. E todos os dias, como diz Emmanuel, a gente tem o dever de fazer uma autoanálise no nosso íntimo e tentar entender, né, todo dia, o que eu fiz e quais foram os meus desejos, né? Como que eu tenho dedicado a minha vida para a minha evolução? O que eu fiz hoje? Onde que eu me dediquei? Que momento que eu dediquei a minha vida para eu melhorar, para eu evoluir? Pensando em mim, pensando no outro. E aí, com a maior certeza, se eu começar a ter esse olhar, eu vou saber qual o caminho que eu tenho que seguir, né? Que vai ser aquele caminho, como a gente falou lá no início do Evangelho, que vai me aproximar de Deus, vai ser o caminho que vai me livrar das dores, dos desequilíbrios, né? Eu sempre falo, eu procuro praticar, falo isso para todos os ventos, né? De você estar sempre tentando praticar o seu dia em cima dos ensinamentos de Jesus, né? Veio isso, Aninha, é a reforma íntima, é isso, como se diz, diuturnamente, né? De repente eu tô num momento de aflição, de desequilíbrio, eu vou parar, eu vou respirar. O que eu posso, que caminho eu vou tomar que vai me livrar dessa dor, desse sofrimento? Qual caminho Deus quer que eu tome? E aí eu vou ter uma solução, eu vou ter uma resposta, eu vou ter uma comunicação. No meu coração eu vou ter. E é isso, como ele fala da perfeição, né? Do homem que fica buscando a perfeição. Esse caminho
que vai me levar para a perfeição? Claro que nós, aqui na Terra, a gente tem uma longa caminhada, né? Até a gente se tornar espíritos puros, espíritos perfeitos. Mas a gente está no caminho. Se a gente parar para olhar lá para trás, sei lá, 5 anos, 10 anos, coisas que tiravam a nossa paz, hoje não tira mais, não é? É esse o caminho. Então, o meu caminho está sendo diferente daquela pessoa que ainda age no primitivismo, na animalidade. Essa pessoa vai demorar muito mais tempo para chegar num nível, né, numa condição de espírito perfeito do que a gente, que se preocupa com a nossa reforma íntima, com o vigiar e orar, se preocupa, tem essa visão de compaixão com o próximo, seja esse próximo quem for, da família, do trabalho, quem for. E aí, a partir daí, a gente vai entender, como a gente falou, né? Se hoje eu choro por alguma aflição, não é Deus me punindo, não é castigo de Deus, né? São atos errados que eu causei, seja nessa vida ou em vidas passadas. Não existe injustiça, não existe o acaso, né? Como ele fala no texto, que a Terra é uma escola. O tempo todo a gente vai estar tendo provas, testes. E quando vem esse teste, essas provas, a gente tem que continuar no caminho reto. Não tentar pegar caminho torto, atalhos, querendo enganar, como ele fala. Deus sabe de tudo. Eu posso estar aqui fisicamente sozinha, ou em qualquer lugar, mas quem tem que ver tá vendo. Então não adianta, se eu tô pensando alguma coisa errada, se eu tô planejando alguma coisa errada, se eu fizer alguma coisa errada, bingo, lá na frente eu vou ter que dar conta disso. Então se hoje eu tô dando conta de algum sofrimento, eu causei lá atrás. Ah, porque foi a minha mãe, meu filho, o meu marido, o meu amigo que causou? Não. Eu causei. E se eu continuar caminhando na banda direita, vai continuar vindo prova? Vai. Eu posso de repente ter expiações? Posso. Mas eu não posso sair do caminho reto. É lá na frente que eu vou ver. E eu vou agradecer a Jesus a minha perseverança, né, de caminhar nesse caminho reto. E aí, pra gente finalizar, eu vou ler para vocês 2 questõezinhas do Livro dos Espíritos relacionadas a esse assunto, né? Na questão 740, no capítulo Lei da Conservação, onde Allan Kardec pergunta assim: que se deve pensar do homem que procura, nos excessos de todo gênero, o requinte dos seus prazeres, os vícios, né? Resposta dos Espíritos: pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem perto da morte. Então, sabe aquela pessoa que você vê no Instagram, né? Com todos os excessos, como a gente falou, né? Que o excesso
é o desequilíbrio. Todo excesso nos traz o desequilíbrio. Então essa pessoa está próximo da morte. Aí tem uma questãozinha anexa que o Kardec pergunta assim: perto da morte física ou da morte moral? De ambas, ele responde. De ambas, morte física e moral, né? A Renata fala assim: é a porta estreita e a porta larga. Sempre mais fácil passar pela larga. Exatamente, larga, né? Nem tem porta, né, Rê? Nem tem porta. É isso. É a porta estreita que vai me levar para a felicidade. E, para finalizar, a questão 918, no capítulo Perfeição Moral, Allan Kardec pergunta assim: por quais sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Olha aqui, a gente falando sobre espíritos perfeitos, sobre a perfeição, né? Ele responde assim, os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Então a gente não está aqui na Terra, dentro desse corpo, mas a gente entende a vida espiritual. A gente entende que o que eu fizer aqui, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que reparar. Eu vou ter que colher. É esse o sinal que eu estou me preocupando com a minha evolução. Aí, o Kardec dá uma notinha, não vou ler uma notinha não, é uma notona, mas eu vou ler só uma partezinha pequena. Allan Kardec fala assim: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se ele se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, que a gente falou, né, no final do dia, todos os dias, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Esse homem, ele é bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque ele vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça e nem de crenças. Por isso que eu falo, nós aqui na Terra temos laços consanguíneos, mas a gente tem que começar a enxergar, nós que temos esse ensinamento espiritual da doutrina espírita, enxergar o outro como irmão, aquela pessoa do trabalho. Sabe por quê? Porque no plano espiritual, os laços não são consanguíneos, são laços espirituais. Quantas encarnações a gente já teve até chegar aqui? Quantas mães e pais a gente já teve? Quantos filhos a gente já teve? Só que, claro, só para finalizar, esse homem que se preocupa com a evolução, ele não é vingativo. A exemplo de Jesus, ele perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois ele sabe que ele será perdoado na medida em que houver perdoado. Então, aqui nós temos os nossos laços consanguíneos, os meus pais, os meus filhos, os meus irmãos de sangue.
no plano espiritual, eu vou reencontrar com todos aqueles que me foram caros, né? A gente fala muito de espíritos, além dos nossos mentores, né? Eu tenho um mentor, você tem o seu mentor, nós temos espíritos familiares que nos acompanham aqui na vida terrena. Esses espíritos familiares, gente, são espíritos que nós convivemos há séculos. É afinidade. Tudo é afinidade. Então, eu vou procurar no plano espiritual aqueles com quem eu tenho afinidade. E muitos laços vão deixando de existir. E é normal isso. Isso faz parte da evolução do espírito. Com isso a gente vai entendendo, à medida que a gente tem isso muito forte dentro de nós, a gente entende mais a imortalidade da alma. A gente entende que aqui na Terra é uma passagem desse tamanhozinho que a gente está fazendo. A gente entende que aquele que já partiu, meu pai, ou minha mãe, ou meu filho que já partiu, está me esperando do outro lado. Só é uma mudança de plano, de dimensão. Né? E por isso que os espíritos puros, né? Essa perfeição que o Emmanuel fala, os espíritos perfeitos, eles não têm mais esse sofrimento que a gente tem, né? Eles malemar têm corpo. Bom, esse corpo aqui não existe mais em espírito perfeito, né? Malemar, eles têm um perispírito, malemar. Então, eles entendem perfeitamente o sentido da vida. O sentido da vida é a caridade, é a compaixão, é o amor ao próximo e saber que ninguém morre. E a gente mantendo esse nosso caminho reto, os sofrimentos vão se afastando. As doenças físicas vão deixando de existir na nossa vida. E é isso. Aqui a gente finalizou o nosso evangelho. Vamos fazer a nossa oração. Fechem os olhos. Sente a presença da espiritualidade aí no seu lar. Fecha o olho. Respira. Sente a presença daquele ente querido que já partiu, que você tanto ama. Visualiza ele feliz, sorrindo do seu lado. Sente o abraço. A espiritualidade nesse momento, os benfeitores espirituais estão finalizando os tratamentos, os passes, as águas já foram fluidificadas. Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, nos ajude a permanecer no caminho reto, em todas as provas que vierem, em todas as provas, os testes que forem colocados no nosso caminho, que a gente não saia do seu ensinamento, que a nossa fé na vida futura seja fortalecida a cada dia, que eu possa perdoar aquele irmão de caminhada e que eu possa pedir perdão e que Deus nos perdoe, que eu não guarde nenhum sentimento ruim no meu coração. Que eu possa fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo fizesse para mim.
Manda essa vibração mais uma vez de amor, de luz, compaixão para todos aqueles que precisam da sua família, amigos, para quem já passou para o outro lado, que continua vivo, e que está sentindo esse amor. Que esse alimento da alma faça parte da nossa vida aqui na Terra. Que possamos caminhar sempre, sempre no caminho reto com Jesus. Que a gente possa ouvir com os nossos ouvidos espirituais as intuições dos nossos espíritos amigos, cada dia mais, entendendo as coisas de Deus, que a gente possa realizar os desejos de Deus. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as águas, higienizou os nossos lares, trazendo a proteção, que agora se prepara para voltar para o plano espiritual, e com esse alimento a gente vai trilhar mais uma semana que vai ser abençoada. Finalizamos esse evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Finalizamos, queria ter terminado antes, mas tá bom. Então é isso, gente. Compartilhe o nosso evangelho. E uma semana linda, abençoada para todo mundo. Ótima semana para todo mundo. Amo vocês profundamente. Graças a Deus que assim seja. Caminhemos no caminho reto. E que você seja inspiração. Que você seja inspiração na sua família e por onde você passar. Dê o exemplo de Jesus. Planta o bem e colhe o bem. Gratidão, gente. Amém, amém, amém. Uma semana linda para todo mundo. Beijo.